Olá, aqui é a voz do professor Ricardo Cunha Lima e hoje nós vamos falar sobre Evelyn Goldsmith e Twyman, mas principalmente Evelyn Goldsmith. A gente vai mencionar o Twyman depois num exemplo que eu vou dar no final. Tá? Então vamos falar sobre a análise da infografia jornalística, vai ser o nosso objetivo final, mas principalmente nós vamos falar sobre o trabalho da Evelyn Goldsmith. Então, Evelyn Goldsmith é uma designer que fez doutorado com o Twyman e desenvolveu uma área que o Twyman teve dificuldade de desenvolver. Tá? Quem já tem visto as outras apresentações sabe que o aspecto pictórico é um que o Twyman teve dificuldade de conseguir superar os problemas dele. Então, a Evelyn Goldsmith tenta criar um sistema para poder lidar com isso, no ponto de vista da análise de design gráfico, ou de design de informação, se você preferir. E ela usa como a base um sistema de semiótica do Charles Morris, tá? Que é muito utilizado, a semiótica como um todo é pouco utilizada no campo do design de informação, especialmente no viés que a gente está trabalhando aqui. Mas os 3 níveis semióticos do Charles Morris são bem simples e bem interessantes para trabalhar. Então, o exemplo que ela usa é esse cartoon aqui do Charles Addams, que é o criador da família Addams, que era famoso por fazer humor negro. Então, se a gente pegar esse cartoon, dá uma olhadinha nesse cartoon para vocês verem, compreenderem bem o que eu estou falando, e olhando para ele, vocês podem perceber, tá, que tem 2 unicórnios num dia de chuva intensa, olhando para uma embarcação desaparecendo no horizonte. Se você olhar com atenção, você vai ver que a embarcação é a Arca de Noé. Tadinho dos unicórnios, eles não conseguiam entrar na Arca de Noé. É por isso que hoje não temos unicórnios. É uma piada de humor negro. Né? E vamos então aos níveis, como analisar dos 3 níveis semióticos do Charles Morris. Então, do ponto de vista sintático, tá tudo desenhadinho e a gente consegue identificar os elementos da imagem. Tá? Se a gente consegue identificar os elementos da imagem, o ponto de vista semântico está resolvido. Quer dizer, semanticamente, nós somos capazes de identificar porque a sintaxe está bem resolvida. Tá? A sintaxe seria a própria configuração e desenvolvimento e tratamento da imagem. Tá? Mas aí ela coloca a importância do nível pragmático como talvez um nível dominante aqui, porque eu identifiquei quais são os elementos que estão aqui, a chuva e tal. Para eu identificar o que é um unicórnio, eu tenho que entender um certo contexto cultural mais especial. Claro, para você identificar qualquer coisa, você tem que ter uma identificação cultural, né? Para você entender culturalmente quais são aqueles objetos. Então, no caso, os unicórnios, você tem que entender o que é um cavalo com chifre, o que é isso, já que não existe, né, desse jeito. E aí, a piada toda, olha esse ponto importante, só compreende se você sabe o que é a Arca de Noé, que essa é a grande coisa da piada, né, é a Arca de Noé. Aí você tem que fazer parte de um contexto cultural onde que tenha pelo menos conhecimento de aspectos culturais cristãos, para você entender, cristão ou judaico, né, para entender o que está lá no Velho Testamento, a história da Arca de Noé. Então, o aspecto pragmático é super importante. Então, em seguida, a gente tem aqui o modelo de análise da Goldsmith, que eu já tinha falado para vocês, e a gente vai trabalhar ela trabalha com 4 níveis, tá? E eles todos conversam com os 3 níveis semânticos, os 3 níveis semióticos do Charles Morris, né? Que é o sintático, semântico, pragmático que eu acabei de falar. Então você tem a unidade, a locação, a ênfase e o texto paralelo. Então vamos a eles. Primeiro, unidade. Tá? A unidade é a coesão que possibilita o reconhecimento da imagem. Tá? O seu reconhecimento aqui é o reconhecimento da imagem. Como ela pode ser percebida
como tendo uma identidade particular. Tá? Então, é aquilo que dá coesão, unidade para um objeto, para uma representação gráfica, uma imagem, que tenha uma identidade particular. Lembrando que a gente está falando aqui sempre de imagens pictóricas, tá? Eu não estou falando de imagens esquemáticas ou textuais, verbais gráficas. Tá? Então vamos lá. Ele pega então ela pega unidade e transforma em sintático, semântico, paradigmático. Eu vou trabalhar só com um nível, tá? Cada vez que eu estiver falando aqui, eu não vou falar de todos eles para não ficar muito longa essa aula. Então eu vou falar aqui especificamente do nível semântico. Tá? Então vamos lá, tem esse aqui um exemplo que é o reconhecimento de uma imagem pela clareza das suas características principais. Então ela mostra de forma desfocada, para dificultar o reconhecimento, dois elementos. Tá? Aí tenta identificar que elemento é esse agora. Tá? Olhando para esse do objeto da esquerda e esse da direita. O que se você consegue identificar o que ele é. Tá? Se ele tem bastante coesão semântico, tem muita coesão semântica para você poder identificar o que ele é. Em geral, quando eu faço esses testes, e isso é muito comum acontecer, o objeto da esquerda, muitas pessoas veem uma maçã, uma laranja, uma goiaba, tá? Pode ser um monte de coisa. Tá? Já do outro lado, você não tem dúvida nenhuma de que você está se tratando de uma banana. Tá? E olha que eu falei aqui dentro da categoria frutas, tá certo? Se eu estivesse deixando aberto, talvez aquilo fosse do lado esquerdo fosse até uma ervilha. Tá? Então, aquela imagem tem maior ambiguidade, já essa outra tem menor ambiguidade. Esse é um problema super importante quem está trabalhando, por exemplo, com representação pictórica em design. Tá? Esse nível de reconhecimento é essencial, especialmente se você está trabalhando com problemas bem específicos de comunicação. Tá? Você não haver reconhecimento quebra o processo de comunicação. Tá? Então, ela mostra também que você não precisa fazer isso só não precisa se limitar só à identificação semântica da figura representada. Tá? Você pode fazer isso também através do contexto cultural. Tá? Então, por exemplo, temos aqui do lado um objeto, né, com um problema parecido com o que a gente estava vendo antes. Tá? Pode ser um monte de coisa. Se eu coloco ela dentro do contexto geral da imagem, eu identifico ela como uma maçã, e a maçã, porque a gente identifica culturalmente aqui a história de Adão e Eva, tá certo? Aí tem a cobra, tem Eva, etc., nessa belíssima gravura pré-rafaelita. Tá? E aí eu olho aqui e já identifico. Isso aqui não é uma laranja, né? Tá certo? Aqui, embora ela pareça um pouco uma laranja. Ela é uma maçã, e a maçã é o fruto proibido, provavelmente. Tá certo? Então, o contexto ajuda muito a compreensão do objeto que você está querendo. E aí o contexto aqui é esse contexto pragmático também, nesse nível semântico. Então, o nível pragmático está sempre presente. Tá? Então, vamos à locação. Tá? Então, é o fator que aborda a relação espacial entre os elementos, envolvendo profundidade, sobreposição, distâncias relativas e diferentes formas de gradientes de tamanho, clareza, textura, etc. Tá? Então vamos trabalhar com o problema da locação semântica. Esse é um tema que você vai ver que todos os outros são bastante complexos para a gente poder trabalhar, mas vamos ao semântico. Tá? E nesse o tamanho, a posição, a profundidade pode ser determinada pelo reconhecimento do objeto. Então esse aqui é um exemplo bem interessante, eu uso muito com alunos quando estou trabalhando com ilustração. Esse anterior também. Você tem, olhando da direita para a esquerda, né? Uma pera, um ser humano, um gato, um elefante. E o que é isso aqui do lado? Você consegue fazer reconhecimento disso? O que é isso? Nossa, na minha experiência, passa um monte de coisa na cabeça das pessoas. Tá? Se eu faço isso, adiciono um selo a essa imagem, imediatamente ele vira uma carta,
ou um pacote de entrega, tá certo? Ele ganha uma outra dimensão quando você coloca o selo. Aí acontece uma coisa interessante. Quando estava aqui, muitas pessoas falam que isso aqui é uma caixa grande, tá? Por que eles acham uma caixa grande? Não tem nada para identificar com certeza que é uma caixa grande. O fato de ter um elefante do lado faz com que eu tente imaginar que essa caixa ela é proporcional ao elefante. Eu faço essa relação, tá? Semântica em relação aos elementos que estão em volta. Quando eu boto o selo, aí eu ignoro a relação entre o elefante, eu não preciso mais fazer esse reconhecimento. E olha como isso que eu estou falando é verdade, porque a relação de escala não foi uma questão para eu identificar o gato, o ser humano e a pera. O ser humano claramente é muito maior que o gato e o elefante é maior que o gato e a pera é muito menor do que esse ser humano. Mas isso não me incomodou, porque eu fui vendo eles quase que... Estou acostumado a ver essa relação categórica, onde eu tenho um tipo de ser, outro listando eles. Tá? Como eu estava tendo dificuldade de identificar o que era esse elemento aqui, então eu fiz essa relação de escala entre eles. Mas assim que eu consigo identificar o que é, a relação de escala se torna relevante. Então isso é para a gente entender um pouco como é que a gente compreende as coisas. Isso é muito importante na maneira que a gente está configurando e criando imagens. Porque são problemas básicos de compreensão de imagem e de comunicação. Então vamos agora à ênfase, tá? Que é um fator que se refere às relações entre imagens em um sentido hierárquico, mais do que espacial. Trata-se basicamente de atrair e direcionar a atenção do observador. Para se compreender a ênfase sobre os elementos, é importante se considerar o contexto da imagem. Tá? Então, vamos pegar aqui uma ênfase sintática. Tá? Então, a ênfase é através de fatores que sugerem contraste, como forma, cor, tamanho, etc. Esse é um caso clássico de Gestalt. Né? Você vê aqui um monte de elementos ordenados de forma equidistante. Se eles todos estão ordenados de forma equidistante, se eu movimento um dos objetos, eu dou destaque para ele. Então, através da ênfase, através dessa alocação de mudar a posição dele, eu consegui dar destaque para ele. Tá? Então, foi através da própria configuração visual que eu consegui essa ênfase sintática. Isso é bem simples. Né? Mas então, eu acho que já deu uma ideia geral desses todos. Vamos ao último, que é o texto paralelo. Tá? Esse fator se refere à relação entre o texto e a imagem pictórica. Avalia-se quais elementos textuais podem ser representados pictoricamente, de forma direta ou indireta, ou quais não podem ser representados. Então, é basicamente a ideia de que quando é que eu preciso botar texto para poder explicar a coisa e, por exemplo, diminuir a ambiguidade da imagem. Tá? Então vamos ver, é bem parecido com o exemplo da maçã né, daquilo que pode ser uma maçã e da banana. Então, especialmente no caso do nível sintático, tá? Um dos problemas principais não é a identificação incorreta da imagem, mas a variedade de possíveis palavras para identificá-la. Então a gente tem, por exemplo, aqui uma maçã, tá? E a Evelyn Goldsmith fez um experimento mostrando a maçã para um público inglês. E eles rapidamente identificaram a palavra Apple para identificar a maçã. Tá? Bem, mas quando ela coloca um suéter, né, a situação foi bem diferente. O público começou a oferecer várias palavras: jumper, jersey, woolly, sweater, pullover. Um monte de palavras e sinônimos, etc., para poder representar aquilo. Aí você vê que se eu estou querendo que aquela imagem represente uma coisa específica, ou uma palavra específica, no caso da maçã, tranquilo, mas no caso do suéter é mais complicado o problema. Então, essas são questões importantes para ser consideradas, especialmente se eu estou, por exemplo, se eu estiver trabalhando com a representação pictórica, ilustrações para um curso de inglês. Tá? Por exemplo, um trabalho que eu já tive que fazer muito, eu trabalhei para a cultura inglesa como ilustrador, e esse tipo de problema é importante porque faz uma diferença muito grande você mudar a palavra. Tá? Então, esse mito de que uma imagem vale mais que 1000 palavras é só um mito, tá certo? Uma imagem pode ser interpretada de muitas maneiras diferentes. Tá? Então, com esses básicos, eu só citei alguns deles. Tá?
a gente tem uma ideia de como é que funciona esse sistema da Evelyn Goldsmith. Então vamos aqui a um estudo de caso, que foi um infográfico que eu analisei no meu mestrado, tá? Sobre a história da Terra, que é considerado hoje em dia um clássico da infografia brasileira, tá? Para a revista super interessante. Então esse é o infográfico, tá? O tema dele é a evolução do planeta desde a sua origem até o surgimento dos seres humanos. Então aqui na história da Terra você tem uma explosão, tá? Que leva a gradual desenvolvimento do planeta Terra. E aqui você tem como se fossem as fases da formação da Terra, tá? Através dos anos. Então, 3 bilhões de anos, 2 bilhões, 1 bilhão, 600 bilhões e assim por diante, até hoje. Tá? E aqui embaixo você tem as fases. A era arqueozoica, a proteozoica, a paleozoica e assim por diante. Tá? E aqui embaixo a gente tem a Pangeia, que é foi a formação geográfica do planeta Terra. Tá? Então isso em cada uma dessas fases. E aí aqui no final você tem a formação da vida biológica aqui, que depois eles vão formando como se todos estivessem juntos aqui, tá? Até chegar aqui no cantinho no final você tem o ser humano, tá? E aí tem textos de apoio aqui em volta para explicar essa fase que a gente está falando aqui com 1, 2, 3, 4, tá? Contando toda ela, tá bom? E aqui tem linhas que vão formando, tá? As fases da formação da Terra, tá? Então, para poder analisar isso, a primeira coisa que eu fiz foi identificar alguns elementos básicos deles. Qualquer manual de infografia ou de visualização de informação, você vai identificar tipos de configuração clássica de informação. Essa claramente de uma que é cronológica e tem um elemento do outro mostrando um espaço de tempo, é chamado de linha do tempo. Tá? E ele guia o olhar do leitor de uma forma linear. Tá? Depois aí a gente usa o Twyman, tá? Que é a tabela. Então, o que acontece? Isso é bem interessante. Essas linhas aqui estão formando uma tabela. Na verdade, você tem aqui uma célula aqui você tem outra célula, aqui tem outra célula de uma tabela. Tá? O que está formando, o que está dividindo ela, na realidade, ele está utilizando as meridionais, as divisões de tempo esquemáticas que não existem na Terra, mas que a gente usa para representar o globo. Ele está usando esses elementos para poder transformar o globo numa matriz. Tá? Então, do ponto de vista de configuração, eu dei uma simplificada na forma. Tá? Então, na síntese, a gente tem um passo a passo onde você tem lá no fundo, tá? a camadas de informação para poder explicar as coisas. Eu botei umas letras aqui para vocês verem, né? A explosão, a formação da Terra, até que o globo vai se dividindo em elementos. E você tem diferentes tipos de informação aqui, né? A célula pictórica explicando o passo a passo, depois você tem as fases diferentes, até você chegar aqui na Pangeia. Tá? Então você tem camadas diferentes de informação que estão configuradas de maneiras diferentes. Depois você tem a narração. Tá? Então você tem o começo, meio e fim da narração. Começa daqui e termina lá com o ser humano. Tá? Então, na narrativa científica, a formação da Terra, do ponto de vista biológico, centrada na teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. Tá? Então essa ideia de que existe uma evolução na Terra. Então isso é uma narrativa científica. Agora existe uma narrativa mítica aí também, tá? Que remete subliminarmente à história do Gênesis. Tá? E isso acontece especialmente nessa última fase aqui, onde parece, se você olhar para aqui, parece que a gente está vendo o Jardim do Éden, uma coisa desse tipo. Então eles brincam um pouco com a narrativa mítica para poder desenvolver, tá? essa explicação da Terra. Só que no fundo todo mundo está entendendo que a gente está trabalhando muito mais com Darwin do que com Jeová, tá certo? Então vocês estão vendo aqui que eu já estou utilizando essa maneira do Twyman de pensar a informação a partir de estruturas de configuração, tá?
E é dessa maneira de estrutura, de perceber as estruturas e reconhecer estruturas que existem, como por exemplo, identificar uma tabela dentro de uma estrutura pictórica que ela está meio escondida aqui dentro, tá certo? Aqui, desculpe, aqui, ela está escondida aqui dentro, né? Então esse tipo de coisa, esse olhar do Twyman facilita muito esse tipo de identificação. Depois a gente tem a questão da informação espacial. Tá? Essa separação de informação espacial é uma coisa que o Twyman propõe. Tá? Então a gente tem... mas a gente vai usar na realidade a questão de unidade, de reconhecimento, que a gente acabou de falar da Evelyn Goldsmith. Então, coesão é um fator essencial na compreensão de uma imagem. A coesão, então, seria o fato de que qualquer área de uma imagem pode ser percebida como tendo uma identidade particular, mesmo que essa identidade não seja compreensível pelo observador. Então, aí é o caso. Tá? As imagens de Glasgow Globo são muito mais coesas culturalmente. Então, por que ele fez isso? Por que a pessoa que fez o grupo, a equipe que fez o infográfico fez isso? Né? A coesão que eles estão procurando aqui nessa estrutura, né, é a do globo. Então, você coloca a tabela dentro do globo, mas você não deixa de reconhecer o globo. Você reconhece a tabela e você reconhece o globo. Você conhece os dois elementos ao mesmo tempo. Tá? Isso é um fator de coesão. Ele é muito reconhecível culturalmente para as pessoas, tanto o globo quanto a tabela. Depois, do ponto de vista da descrição e estilo, tá? A gente pode ver a questão da unidade semântica, na forma de representar os animais e o planeta com um nível de detalhamento cuja função foi sugerir. Número 1, a identificação das espécies de animais ou tipo de mudança geológica em questão. E a dramaticidade de um acontecimento que não foi registrado fotograficamente. Tá? Então, aí você tem outra questão semântica que é a maneira como você está identificando a narrativa, né, que eu já citei anteriormente. E do ponto de vista de estilo, essa questão da coesão semântica, existe uma tradição na publicação científica de um tipo de pintura que a gente poderia chamar ela de naturalista. Tá? Algumas pessoas chamam de realista, mas o termo técnico mais comum é naturalista. Aqui eu estou utilizando outros autores, não são só o Twyman e a Evelyn Goldsmith. E a gente está vendo aqui que essa tradição, ela, mesmo num trabalho que é essencialmente de fotomontagem, em muitos aspectos, ele se manifesta no infográfico. Tá? Então, essa preocupação de representar as coisas dentro dessa tradição naturalista. Tá? Lembrando que a gente não sabe como são esses dinossauros. Tem até discussão se dinossauros teriam pelos ou teriam, penas. Tá? A gente está trabalhando dentro de uma tradição de representação nativa. E essa tradição é muito, muito forte na própria Super Interessantes. Aqui são publicações antigas, né? E estou trabalhando aqui a própria questão histórica e estilística. Né? Então você tem semelhanças estilísticas entre a ilustração digital do infográfico e o trabalho, por exemplo, do Milton Alves, que foi um grande infografista. E esse infográfico ele foi feito, esse que a gente está vendo aqui, do Planeta Terra, o designer principal é o Luiz Iria, tá certo? Que está em conexão com essa tradição de designers como Milton Alves. Tá? Então a gente não pode deslocar também a análise do aspecto histórico dela. Né? Então a gente tem a verossimilhança das imagens, o apuro pictórico tem uma função essencialmente dramática de tornar reais, entre aspas, as criaturas e cenas nunca vistas por seres humanos. Tá? Então ela tem essa função aí onde o estilo está comunicando também. E, nesse sentido, a gente tem, do ponto de vista da locação semântica, quando determinadas figuras estão em sequência, em um mesmo plano, e a gente está voltando a usar aqui a Evelyn Goldsmith, a proporção em escala deles passa a ser relativizada. Onde é que a gente viu essa questão antes? Aqui, primeiro, só mostrar para vocês que isso está acontecendo aqui. Né? Então, essa borboleta está gigantesca, ele não está propondo que existiam borboletas tão grandes na pré-história. E, por exemplo, aqui o mamute está pequenininho. Tá? Tudo isso, a escala deles fica irrelevante. Tá?
Eles viram categorias de animais no meio. Né? Isso a gente vê na locação semântica que eu acabei de explicar para vocês aqui. Tá? Agora, há também ali uma questão de locação como uma estrutura de evolucionista, onde você tem um começo, meio e fim de uma narrativa, numa linha do tempo. A gente vê essa linha do tempo evolutivo também ocorrendo, que também é um tipo de configuração que a gente está acostumado a ver, bem linear, e que a gente conhece. Então, quando você coloca tudo isso aqui, né, da maneira que está, que parece até um pouco bagunçado olhando a primeira instância, na realidade a gente saca o que está acontecendo. Né? Inclusive as linhas esquemáticas aqui também ajudam a gente a ver esse processo. E a gente tinha visto no resto do infográfico essas linhas marcando divisões de tempo. Né? Então, no final, isso que poderia ser caótico para quem não conhece certas convenções gráficas, ele vai identificar rapidamente do que a gente está falando. Gente, eu espero que esse exemplo tenha ajudado. Tá? Você vê que eu trabalhei muito mais do que só o Twyman e a Evelyn Goldsmith, mas ali você está vendo que eu estou cruzando vários autores para poder fazer uma análise do infográfico. Tá? Espero que tenha ajudado vocês a conhecerem e entenderem melhor o trabalho da Evelyn Goldsmith. E aí vejo vocês mais tarde. Um grande abraço.